Pessoal, boa tarde. Vamos iniciar nosso momento de hoje, né? Nosso mestre Fábio falou. Após essa mesa, nossa tarde vai ter continuidade com outra mesa, o grande mestre Fábio. No encontro de hoje, do mediar, teremos como palestrante, expositor do tema de hoje, o professor Darlan Reis, que é professor efetivo da nossa universidade, da UFBA. Ele é líder do grupo de estudo em História Social e Ambiente, do NESA, grupo de pesquisa cadastrado do CNPq. Ele coordena o CEDOC, o Centro de Documentação do Cariri, e ele é membro do Laboratório de Pesquisa em História Social Labore. E agora eu passo a palavra para o professor Darlan. Bem, pessoal, boa tarde. Eu vou ficar sentado aqui. Eu gosto de falar em pé, né? Que meu aluno sabe, mas eles estão gravando. Estou até com um microfone especial. Então, agradeço ao grupo marxista aí, o Fábio José é o líder, né? Eu quase sou membro desse grupo. Eu não vou muito, porque assim, horário de 5 da tarde, já falei para o Fábio, não dá para eu participar geralmente, mas sou quase um membro. E ele pediu para eu participar aqui hoje, falar dessa questão do século XIX. Está vendo, prof? O Fábio fala bem alto, né? E eu vou pontuar algumas coisas aqui rapidamente, né? Sobre a questão agrária, como eu entendo, né? Dentro do materialismo histórico, o que é a questão agrária? Qual a diferença de outras concepções aí? Depois falar um pouco do modo de produção escravista, que é o que organiza, né, o século XIX, e um pouco dos camponeses escravizados, tá bom? Então, assim, primeira questão agrária, para a mídia burguesa, você ligar num canal de comunicação aí, da televisão, da internet, qualquer um desses, para ele questão agrária é quando tem algum conflito. Sei lá, o funcionário do Ministério do Trabalho foi numa fazenda acusado de trabalho escravo, e aí eles mataram esses funcionários, ou teve uma briga, aí é questão agrária. No máximo, para eles, a questão agrária, quando eles falam este epíteto, né, esse apelido, seria mais ou menos isso. E o agrário está resolvido, como vocês já viram em várias propagandas, né? Então, eles tentam associar o latifúndio a uma coisa moderna. Então, você tem aquele slogan, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Até comunidade quilombola eles colocam como agro. E o agro é o agronegócio, é o latifúndio capitalista, exportador, né, de soja, de café, de outros produtos. Na universidade, tem teorias aí, inclusive da história, que são liberais. Então, elas veem o agro como o quê? Eles vão dizer assim, ó, não tem mais questão agrária. Ela está superada, nós já chegamos do capitalismo, né, existe esse modelo aí que nós vivenciamos, mas o desenvolvimento capitalista já superou a questão agrária. Não tem problema agrário. Tem uma ou outra injustiça social, tem gente passando fome, temos que ter mais justiça, somos todos contra a fome. É difícil ver alguém falar assim, eu sou a favor da fome. Então tem teorias aí que não tem mais problema agrário, está tudo resolvido. Na história é bem comum isso. E para alguns movimentos sociais, questão agrária seria só a questão assim de ter reforma agrária. Se tiver reforma agrária, acabou a questão agrária. Está entendendo? Como eu não comungo de nenhuma dessas três aí mais comuns, eu vou apresentar aqui, né? Como o materialismo histórico e sua praxis, os movimentos marxistas, né, estão na luta do campo, entendem. Então não é só uma questão universitária. Então, primeira coisa, questão agrária para a gente é o que envolve o conhecimento científico e a luta social. Tem um problema agrário, tem uma questão, portanto, né? E qual é a questão? Então, a primeira, como a sociedade e as sociedades organizam no tempo e no espaço a produção de bens necessários na sua vida. Alimentos, por exemplo. Como ela organiza isso na historicidade? Esse é o primeiro ponto. Seja no Egito Antigo, seja no Brasil do século XXI, seja na época da Revolução Francesa, seja na América pré-colombiana. Como é que se organiza a produção de alimentos necessários à nossa existência enquanto seres humanos? Mas a questão agrária não é só isso, né? De que maneira isso é produzido? Por quem? Quais são as relações estabelecidas? Quais são as formas de apropriação da natureza? Forma de propriedade, de posse.
Aí você começa a ter uma questão agrária. Como os seres humanos, em determinada época, se apropriam do espaço, da natureza, e desenvolvem a produção de alimentos. Em quais relações? Escravocratas, feudais, assalariadas, camponesas. Então, esse aspecto tem que ser entendido por nós da história também. Aí você começa a ter uma questão agrária. E, no caso da história brasileira, essa questão é bem injusta, todo mundo sabe. Tem fome, tem escravidão, tem miséria, tem latifúndio. Como está relacionado? Então, a questão agrária é nesse sentido. Portanto, ela envolve o quê? Aspectos fundiários, quem é o dono da terra, tamanho da propriedade, aspectos produtivos, como se produz, quais são as técnicas, quais são as relações, né? Relações de produção, quais são as formas de trabalho, né? São escravizados que produzem? São camponeses sem terra? São camponeses com terra, sitiantes? São camponeses sob a forma de moradia, explorados? No Nordeste chama morador, lá no Sudeste chama agregado. Que forma? Ou seja, a produção, a circulação, a distribuição. E é o que a gente chama no marxismo de modos de produção. Né? Em que modo de produção o agrário está inserido numa época histórica? Esse é o primeiro ponto, então, aqui. Como meu tempo é pequeno, eu não vou dar aula aqui de modo de produção, né? Para a classe dominante, não convém estudar isso dessa maneira. Então, ela fala, o agro é pouco, o agro é tudo, nós produzimos. Quando eles falam de problema agrário, é assim, ó, tem um campo moderno, que são eles, e tem um campo arcaico, que é o camponês, que pega na enxada e planta milho. O camponês é analfabeto, pobre, e a pobreza é culpa dele mesmo. E nós somos o moderno, o avançado, a máquina, que vai exportar. Então não tem contradição, não tem questão agrária para eles. Tá entendendo? Então já está resolvido. E aí a gente que estuda história vai dizer assim, ó, mas tem 400 anos de um modelo de plantation, de plantagem, que foi escravocrata, e hoje é um modelo capitalista de plantation, de plantagem, do agronegócio. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Eu falei 6 minutos. Tem 24 ainda. Vê se dá tempo, né? Segundo, então a primeira questão é a questão agrária. Eu espero que nesses 6 minutos eu tenha conseguido dar a ideia. Olha, vamos estudar, discutir o problema agrário a partir da perspectiva o quê? Histórica, as relações de produção, de apropriação, distribuição, consumo, de trabalho, do que os seres humanos produzem. Né? No século XIX, qual é o problema? Vou pegar aqui meados, porque o século é muito grande. Né? Vou pegar aqui meados, 1850. Nós estamos na transição do escravismo para o capitalismo. Como todo mundo já estudou isso, como todos nós já nascemos, né? Inclusive eu, que sou mais velho que vocês, já nasci no capitalismo, parece que é natural que aconteça isso, mas não é. Isso foi história. Né? Então, no século XIX, o Brasil ainda é escravista. Então, dizer que houve uma transição é favas contadas, todo mundo fala isso. E esse capitalismo, na minha concepção, se consolida só no século XX. Na época do Getúlio Vargas, 1930, está consolidado o capitalismo. Então, a gente tem aí uns 90 anos de capitalismo e uns 400 anos de escravismo. Ok? E o agrário está inserido nisso. Até postei outro dia da Proclamação da República, a abolição da escravatura, como diz o Décio Salles, a Proclamação da República e a Constituição de 1891, elas dão um estatuto legal para o capitalismo, para o capitalismo. Elas consolidam juridicamente o capitalismo que já estava nascendo do sistema escravista, da decadência do sistema escravista. Ok? Agora, por que eu digo isso aqui? Os caras que disseram isso no Brasil, são 2 brasileiros que disseram. Olha, a gente é escravista. O Brasil teve um sistema escravocrata. Não foi capitalismo como comercial na colônia. Não foi feudalismo. Foram 2 marxistas, ó, o Ciro Flammarion Cardoso e o Jacob Lourenço. Disseram assim, ó, o Brasil teve um sistema, um modo de produção escravista. Mas como eles não nasceram na Europa, e como eles não nasceram nos Estados Unidos, eles não são aceitos nas universidades europeias, o conceito, nem aceitos nos Estados Unidos. Está entendendo o problema? Então eles falam, mas lá nos Estados Unidos não aceitam esse conceito.
que eu posso fazer? Nada. Azar dos norte-americanos, que não estudam, então, não todos, né? Na universidade, nem o Gorenda, nem o Ciro Flammarion. E o que eles vão dizer? No Brasil predominou o escravismo colonial durante o período colonial. Quando chegamos ao século XIX, o Brasil e os Estados Unidos são os dois lugares do mundo que mantiveram o sistema escravista com suas diferenças, mas o escravismo da segunda fase, o escravismo integrado ao capitalismo mundial. E aí, tem um historiador que morreu já tem uns 3 anos, Ricardo Salles, vai dizer assim, olha, é o escravismo nacional. É o escravismo, mas agora é o nacional. O Clóvis Moura vai dizer também, com outras palavras, é o escravismo tardio. É o escravismo do Brasil independente. Então, quando o Brasil fica independente, o regime político, é uma revolução, como diz o Florestan Fernandes. Porém, é uma revolução separada de Portugal, mas a gente inova no mundo. A gente cria um escravismo nacional. Então, inovar nem sempre é bom, é ruim. Nós criamos um sistema escravista nacional, integrado ao mercado capitalista. Ou seja, foram mantidas as características do escravismo colonial em que sentido? Formas de trabalho, relações de produção, né, que a gente está falando aqui, de propriedade. E é isso que me colocaram como tema. Vou entrar agora no meu tema, enfim, né, que seria para falar de fazendeiros, escravos e camponeses. Isso que eu acabei de falar aqui, então, a questão agrária e o modo de produção, como isso condicionava a vida das pessoas? É igual se a gente falasse, ó, no futuro o pessoal estudasse vocês que estão aqui. Olha, como o capitalismo condicionava a vida desses estudantes de história. Está entendendo? Então a nossa vida não é só subjetividade. Ah, eu quis fazer história, eu morei na cidade e tal, eu tenho religião e tal, mas eu estou dentro de uma ordem. Qual é a ordem? Burguesa capitalista. Isso condiciona a sua vida. Isso não determina tudo na sua vida, mas condiciona. Eu sempre falo com meus alunos, se você quiser ser um senhor feudal hoje, você não vai conseguir. Acordei hoje, quero ser um patrício romano. Você não vai ser patrício romano. Já tem condições estruturais. Então, qual é a condição, né? Então, é isso que eu estou falando aqui, ó. O que eu vim falar um pouco é disso, ó. Para estudar isso, do que a gente faz, a questão agrária numa época, isso envolve estudo do quê? Das leis, da formação, como ela está colocada, dos conflitos, das formas de propriedade, as transformações do tempo. Então começa a ter um entendimento do que é o agrário, do problema agrário na época. Qual era o problema agrário em 1850? E é óbvio, quando eu falo aqui para vocês, ó, eu pegar um país chamado Brasil, do tamanho que ele era, e falar assim, olha, o problema agrário era esse, é lógico que é uma simplificação. Mas o que era essencial? O que era central? O que era axial do problema agrário naquela época? O professor Fábio vai falar depois de mim aqui, o que era central na época da ditadura militar, burguesa aqui no Brasil. O problema agrário, né, dos camponeses. Eu vou voltar um pouco mais no tempo, né? 120 anos antes. Tá bom? Então, o primeiro problema é o quê? Então, isso envolve o que também? O monopólio. Você tem que estudar o quê? O monopólio da terra, como é que se dava. A exploração do trabalho escravo e camponês. Os fazendeiros exploravam quem na época? Escravos e camponeses. Eram as duas categorias de trabalhadores explorados pelos senhores de terra, pelos senhores de escravos, né? A gente chama de classe senhorial. Ainda não era a burguesia. É a classe que veio antes da burguesia. Né? E os direitos de propriedade. Então a gente estuda isso. Basicamente é isso, estão entendendo? Que é dialético. Quando eu me aproprio da terra, quem está expropriado da terra? Isso é uma questão agrária. Eu me apropriei. De que forma? Por que você é expropriado? Por que você vira um morador de favor na minha terra e você vai ser miserável? É diferente de eu falar assim, ó, olha, você é pobre, você é vagabundo por natureza, não gosta de estudar e usa enxada. Enquanto eu sou fazendeiro rico e tenho técnica e estudei na Europa. Ou na URSS. Vou dizer não, tem uma exploração que deriva do quê? Dentre outras coisas, da forma que eu me aproprio das terras, está entendendo? E é isso que a gente tem que lembrar. E qual era, na colônia e no império, a forma predominante de apropriação da terra? Ela tem um modelo, que a gente chama de plantagem. O que o Jacó Gorenda e o Ciro Flammarion colocam? Olha, não é a sesmaria. A sesmaria é a forma jurídica de doar terra. Portugal usava na colônia.
Mas tem um modelo que predominava no escravismo, que era qual? Predominava a plantagem. Você tem um latifúndio, com uma produção principal, uma monocultura central, voltada para exportar, com a exploração intensa de trabalhadores. Está entendendo? Para atender, em primeiro lugar, o quê? O externo. Tanto na forma colonial como na forma imperial. Dizem eles que isso é a causa de um problema aqui. Depois Caio Prado Júnior vai dizer também, é a causa de um problema. É que ele não aborda muito o escravismo, né? Mas ele vai dizer, o latifúndio é o problema. A extensão, mas não é só a extensão, vocês entenderam? A plantagem, ou plantation em inglês, ela vai além disso. É a extensão, a forma que eu me apropriei, a forma que eu exploro as pessoas, e o objetivo final é o quê? É para exportar. E é lógico, junto com isso tem a economia o quê? Subsidiária. Tem o minifúndio, tem a agricultura de subsistência aqui, eu crio gado, tem um comércio local, óbvio. Não é todo mundo exportando o tempo todo, você tem que comer as coisas aqui também. Essa elite daqui também vai ter isso. Agora, como é que eles se apropriavam? Então, o modelo dentro do escravismo é a plantagem. E a forma jurídica? Aí tem vários. Quem já foi meu aluno de Brasil Império sabe. Tem a sesmaria, e tem quando a classe dominante, que não recebeu sesmaria, o que ela faz? Ela se apropria, ela toma posse. Que nós, na história dos marxistas, chamamos de... É um apossamento, eles são posseiros. Só que a gente dá o nome de propriedade senhorial. Porque eles vão lá e tomam aquela terra, que eles não ganharam, eles ganharam a sesmaria, e legitimam. Como? Prescrição aquisitiva, que é uso capião, contrato de compra e venda, vai num juiz local, diz a terra é sua e não dá problema. Geralmente não dá problema. É o que a gente chama também de quê? De grilagem. Eles fazem assim, grilagem, prescrição aquisitiva, contrato de compra e venda. Então, durante muito tempo, a classe dominante brasileira fez assim, sesmaria, posse deles, propriedade senhorial. E pobre. Só que esse sistema, para concluir essa parte aqui, eu vou entrar no final. Esse sistema cria ao mesmo tempo quem? Pessoas livres, esse sistema de plantagem escravista. Cria pessoas livres que não são escravizadas, que também vivem da terra. E vão viver em volta ali. Nós vamos chamar de camponeses aqui, né? Já vamos falar um pouco disso aí. O que vai acontecer em 1850? Muita gente estuda. Vai surgir uma lei de terra que ela não vai criar propriedade capitalista, mas ela vai dar forma jurídica à moderna propriedade. É essa que tem hoje. Vai dar o que os burgueses hoje falam o tempo todo assim na imprensa. Precisamos de segurança jurídica, segurança jurídica. Segurança. O que é esse raio dessa segurança? Essa lei, vai surgir uma lei de terra em 1850 que vai dizer assim, propriedade da terra tem que ser matriculada em cartório, tem que ter escritura para poder ser comprada e vendida. Então, além da sesmaria que foi extinta em 1822, além do apossamento dos senhores via jeitinho, agora tem uma propriedade legalizada em cartório, que só pode ser comprada e vendida quando ela é matriculada, registrada. É ela que dá a base para essa propriedade que a gente tem hoje, que se consolida lá por volta de 1940. Então leva 90 anos para essa lei ter uma efetividade, assim, né? Basicamente. Tá certo, gente? Então, assim, apesar dessa lei, que todo mundo estuda também, o que os historiadores marxistas vão falar? Apesar da lei, os senhores de terra vão continuar assambarcando, prescrição aquisitiva, tomando posse, comprando. Tá entendendo? Se apropriando de terra pública, grilando e também comprando legalmente. Então essa é uma questão. E o problema, qual é o problema da plantagem? Quando você tem esse modelo de plantagem? O Gorender vai dizer também, o problema da plantagem é que ela tende ao monopólio. Ela leva ao monopólio, ela leva à concentração via latifúndio, monocultura, exploração intensa do trabalho. Então, não vou nem discutir modernização tecnológica, mas o modelo plantation, que é o do latifúndio escravocrata ou capitalista, ele leva à exploração intensa. Então, aquele agro é pop, quando ele mostra a máquina, ele quer dizer assim, camponês não vai trabalhar aqui na condição camponesa, ele vai trabalhar como? Como assalariado rural. Ele vai ser um boia fria meu.
Eu vou usar ele como trabalhador rural assalariado. Ele não pode ser camponês. O que o latifúndio mais odeia? No Império, escravos. Precisa deles, mas os odeia, enquanto classe. E camponeses. O que é um camponês? Aí vou usar um minuto aqui para falar um pouco. Um mínimo consensual para você definir. Todo mundo que foi aluno meu, eu espero que lembre. Você não é camponês quando mora no campo, né? Mas o mínimo que eu vou dizer aqui, ó, do nosso amigo Chayanori. Ele vive do trabalho na terra, a produção dele é familiar, ele possui os meios de trabalho, as ferramentas, e ele produz para a sua família e também para vender na feira, no mercado. Como o nosso país foi escravocrata, na época do escravismo, muitos camponeses, mais do que a gente pensa, também possuíam escravos. 1, 2 escravos. Eles não eram da classe dos senhores, eles não eram fazendeiros, mas vários possuíam escravos. Camponeses também escravizavam. Eu não vou romantizar, porque camponês é uma coisa linda, viva o MST. Ok, hoje estamos na luta. Mas o campesinato brasileiro, vários lugares, também defendiam o escravismo, o sistema, né? Apesar de serem muito explorados, tá certo? E esse camponês aparece na história do Brasil com diferentes designações, conforme as condições históricas de subordinação. Então, aqui no Nordeste vai ser muito chamado de morador, lá no Sudeste é muito chamado de agregado. Eu sei que agregado vai além da condição de morador, às vezes é um parente seu. No Brasil, a família patriarcal, aquele parente seu distante, pobre, lascado, que você não quer perto de você quando você é rico, a gente chama de agregado. Então, isso não é sinônimo, agregado e morador. Mas no Sudeste brasileiro, eles chamam muito aquele cara que vive na terra de um latifúndio, dependendo, e mora lá de favor, e tem que prestar serviço, trabalhar para aquela família, ou entregar parte da produção, lá no Sul, eles chamam de agregado. Aqui no Nordeste, começou a chamar de quê? De morador. Esse morador vive na dependência. Agora, como ele é racializado, ele é discriminado, e para explorar as pessoas, o colonizador, o escravocrata, o dominador tem que, primeiro, estigmatizar, o que ele vai fazer? Com os indígenas. Cheguei aqui no Brasil, vou escravizar, chamo negro da terra. Negro é sinônimo de escravo no início. Não é o pessoal que veio da África. Qualquer negro é um escravo. Depois o termo vai mudando, né? Até chegar ao escravo, como eles vão dizer. Já no fim eles vão dizer simpática gente. Eles são cara de pau. Quem explora é cara de pau. Não tenho nada contra simpática gente. Estou falando de quem? Pretos escravos. Mas também os mestiços vão ser chamados, né? Por estigma. Os camponeses. De cabras aqui no Nordeste. De caboclo no Norte. De tabaréu no Sudeste. De caipira, de caiçara. Conforme o lugar que você vai andando no Brasil, vai ter um apelido pejorativo para o camponês. Até o seu Monteiro Lobato chegar e falar assim, ó, é o Jeca Tatu, é o inferior, é o camponês. Aquele cara que vive do seu trabalho para a sua subsistência, seja como sitiante quando ele tem a terra, seja como camponês quando ele é poceiro, seja como sem terra, ele vai ser sempre estigmatizado. Tá entendendo? Então a exploração do Brasil, a superexploração, vai ocorrer a partir daí, ó. Latifúndio, legal ou ilegal, exploração intensa, isso gera o quê? Superexploração, né? Gera conflito, pô. Escravizados vão lutar, nem todos, camponeses vão lutar. Os camponeses migram muito. Por que camponês planta feijão e milho e não planta café? Quase? Porque ele migra o tempo todo, ele precisa sair da exploração. Não é só porque ele gosta de andar, porque ele vai fugir da seca. E onde não tem seca, por que ele migra? Por que camponeses migram tanto na história do Brasil? Já repararam? Será porque ele gosta de andar só? Tem um problema social, econômico, ideológico, político, de exploração. Então ele migra e ele faz culturas mais temporárias, pode reparar. Já o agro é pop, o agro é tudo, o agro não sei o quê, quer permanência. Mas ele produz de forma tão predatória que ele tem que ter mais terra. E vai destruindo, Não precisa nem falar, nem vou entrar no clichê climático, ambiental. Vocês já sabem disso. Então, assim, só para concluir aqui, o escravismo nacional aumentou de forma terrível em 1850, de forma terrível, mais ainda do que você pode imaginar, a exploração para cima de quem? Dos escravizados. Vocês sabem que tinha uma proibição do tráfico internacional em 1850, mas o Brasil exportava muito café, porque os seres humanos começaram a tomar café de forma grande escala.
Isso desgraçou a vida de milhões de brasileiros. Eu tomo café também, todo mundo acha que todo mundo toma café, mas isso desgraçou a humanidade no século XIX. Não o café em si, mas a forma de produzir, né? E o Brasil era o maior produtor do mundo. Aumentou a exploração sobre os escravizados e aumentou sobre os camponeses. Por quê? Porque esse cabra, esse caboclo, esse poceiro, ou esse morador de favor, ele era livre juridicamente, mas ele era super explorado. Além da discriminação, porque a discriminação não é só um insulto, eu te chamo de macaco, não é só isso. A discriminação está sempre ligada a um sistema de exploração. Por isso o capitalismo, quando a gente fala assim, o capitalismo é racista, o escravismo é racista, porque não existe capitalismo sem racismo. Não é só xingar alguém. Vai ver quem é mais miserável no Brasil, qual é a cor, né? Qual é a discriminação que há? Então sistemas ilegítimos, super exploratórios causam isso. Entendeu? Não é questão de xingar alguém só, discriminar, de inferiorizar. É questão de faltar comida para você, de faltar casa para você, de faltar recurso na sua vida. É prático isso. Eu estigmatizo para te privar das coisas. Não é só para te ofender ou me sentir bem. Imagina, eu sou um sádico, gosto de humilhar. Tá bom? Então, assim, eu não tenho tempo para falar das lutas de classe do período, né, do século XIX, as rebeliões, os quilombos, as revoltas camponesas. Eu queria pontuar, isso acontece, né? E eu digo para você assim, então, tem uma questão aqui, então, um modo de produção, uma formação social, que a formação social engloba vários modos de produção. O Brasil tinha um modo de produção escravista, um modo de produção camponesa. A forma camponesa própria de trabalhar a terra, ela contradiz aquele sistema escravocrata. Por isso que eles vão ser combatidos, né? Por isso que eles vão ser subordinados. Quando eles não são subordinados no campo, na fazenda do fazendeiro, eles são subordinados por quem no século XIX? Pelo Estado. O Estado escravista vai para cima deles fazendo o quê? Obras. Aqui no Ceará é exemplo típico. O Ceará tem passaporte para pobre, que é camponês. Olha, 95% da população do Ceará no século XIX é rural. A maior parte dela é o quê? Camponesa. O Ceará tem passaporte, depois tem abarracamento, depois tem campo de concentração. Companhia de recrutamento para o trabalho. O que é isso? Subordinação de trabalhador camponês. Eu vou migrar, o cara me pega e me coloca numa obra forçada. Então, no período colonial, eu escravizo indígenas, escravizo africanos, escravizo quem eu precisar. Ao mesmo tempo, eu tento subordinar camponeses. Esse problema continua? Continua. O Fábio José vai falar aqui. É um outro sistema? A renda da terra é outra. A renda da terra capitalista é diferente da renda da terra escravista. Não tem tempo para falar aqui, quem sabe, numa outra oportunidade. Mas entenda, uma coisa ficou desse sistema passado. A forma de apropriação, não a sesmaria. Né? Porque a propriedade tem que ser comprada hoje. Mas a plantagem continua. O latifúndio continua. E nós não estamos numa sociedade socialista que pode ter uma grande propriedade rural e produzir alimentos para o povo, né? Além do campesinado. Não, estou no capitalismo. Então a forma plantagem ataca ainda o camponês. E causa problema para a gente que mora na cidade. A gente que é assalariado, proletário, né? Causa problema também para o boia fria que está lá trabalhando nessas grandes propriedades, né? Tanto que vocês viram que eles falam tanto em cortar gasto, vão cortar BPC, aposentadoria, salário mínimo, vou mexer de novo na Previdência. E o agro recebeu, esse ano, 400 bilhões de subsídio. 400 bilhões de reais de subsídio. Aí não tem dinheiro para se aposentar. Para eu aposentar, esse rapaz aqui vai ter que contribuir 40 anos para aposentar. Ou então vira empreendedor, segundo eles. Então, o modelo de estrutura agrária que a Rede Globo e outros canais dizem assim, está resolvido, é só quando alguém mata alguém no campo, tem que ter paz no campo, né? Temos que preservar o meio ambiente, como dizia o Chico Mendes, meio ambiente, negócio de papo de meio ambiente, ecologia, sem luta de classe é jardinagem, ele dizia, ele foi morto. Então tem uma luta, tá entendendo? Então assim, essa plantagem que atende a poucos, ataca o campesinado, que exporta, envenena a terra, mata a gente, como o Fábio falou aí, produção de alimentos, continua privada.
E existem formas políticas, falta um minuto terminando aqui. Existem formas políticas no Brasil hoje que garantem a manutenção disso aí. Mas o mais importante também é a consciência de uma época, né? E se a universidade, por exemplo, várias correntes da história dizem assim, ó, não tem questão agrária mais, porque não tem problema agrário, tem que ter bolsa para pobre, bolsa para o campo, política pública. Tem umas correntes da história que só falam em política pública, é pé de meia, não é o Camilo Santana não, é dentro da universidade, é bolsa, é cota, é isso, tá bom. Aí bota socialmente referenciado, aqui eles tiraram, mas tinha. Umas políticas, vocês colam um grau aí na aula, faz aula da saudade, vamos embora. E o latifúndio está lá, né? Ameaçando quem? O camponês, a família. Então falar que a questão agrária está superada é vergonhoso, assim, mas eu entendo que é ideológico, né? É dessas correntes liberais. Enquanto a plantagem nesse modelo capitalista aqui, esse modelo não for superado, a gente tem que lutar. Por isso tem MST, tem outros movimentos, né? A Via Campesina, então, o que é o quê? Uma reforma agrária dentro do capitalismo, da terra. Da terra para um camponês não é socialismo ainda. Né? Tem uma luta social no campo para que as pessoas que vivem do trabalho no campo e que nos alimentam tenham uma dignidade mínima. É isso que os caras estão lutando. Agora, certas palavras sumiram, talvez o professor Fábio possa dizer aqui, igual ele falou. A gente estuda em aula de história camponês no Egito, camponês na França, camponês na Alemanha, camponês na Argentina, chega no Brasil e fala trabalhador rural. Aí tem coisa, né, pessoal? O camponês some na história do Brasil. Por que ele some? Então são essas questões gerais, né? Eu não vou dizer que é a forma socialista, né? Porque não é a pauta, minha pauta é o século XIX. Mas veja, a plantagem no escravismo e no capitalismo tem alguns elementos em comum. O que mudou apenas ali, mudou apenas entre o aspecto jurídico de apropriação da terra e a exploração intensa sem o escravizado. Que é uma questão para outro dia também, por que esse escravizado não foi mais usado e tal, e tal, e tal. Não foi pela bondade dos senhores, a gente sabe que não, né? A escravidão não acabou com bondade de ninguém, nem permaneceu só por maldade. Era isso que eu tinha para dizer por enquanto, há 31 minutos passei, eu peço desculpas aí. Obrigado. Tá bom, então eu agradeço. Não sei se eu fiquei claro, tinha muitas questões, né? A gente tem que resumir isso. Então, eu queria pontuar isso. A questão agrária, que é, na minha visão, os fundamentos do escravismo com a plantagem, né? O que é o camponês e como essa questão ainda persiste. Né? Era isso que basicamente eu queria dizer. Não tem nenhuma questão, agradeço o convite. Né? O Fábio José levantou a mão para me ajudar. Pois não. Isso aqui é um colega. Eu fiquei pensando um pouco, comparando aqui na cabeça, Brasil e Cuba. Né? E como tinha escravidão, plantagem, tem tudo isso. E quando os norte-americanos entraram no jogo, no finalzinho do século XIX, aí, gradativamente, aquelas plantagens foram sendo abocanhadas por companhias estadunidenses. Até que houve a Revolução Cubana e essas propriedades fundiárias controladas, dominadas por companhias norte-americanas, elas foram expropriadas pelo Estado cubano. Né? Ou seja, ali, mais do que uma reforma agrária, se fez uma revolução agrária no Cuba. A pergunta que eu deixo aqui é se essa bandeira, essa estratégia de redefinição da relação da sociedade do Estado com a terra, como Cuba modificou isso radicalmente e qualitativamente, se isso, na tua visão, permanece atual, se é algo que ficou para o Museu da História, né? Queria deixar aqui essa provocação, porque me parece o seguinte, que a turma acha assim, olha, o que teve de transformação até aqui aconteceu, daqui para frente é mais do mesmo até o dia do juízo final, né? Aí eu queria deixar essa provocação
Se essa estratégia que o Estado cubano adotou é uma estratégia que permanece com algum grau de atualidade, ou se isso, como eu coloquei há pouco, ou se isso pertence apenas ao Museu da História. Né? E deixa essa provocação aí para ti. E deixar a provocação também. As coisas melhoram na cadeira lá. Vamos sair umas 10 perguntas a partir de agora. Isso é uma pergunta de camarada, né? O comunista pergunta para outro. A revolução é viável? Certo. Eu cheguei já estava um pouco adiantando, e aí eu peguei um pouco mais assim, interessante. Eu gostaria, Darlan, que você fizesse alguma. Dentro dessa temática agrária, que ela é bem ampla, né, no nosso país, dados os fatos históricos da colonização, mas eu trago um questionamento para você, a provocação recente. Certo. Dentro da discussão agrária, como é que você vê a questão do marco temporal? Esse aí, né, há toda a discussão relacionada com a questão agrária, que é esse marco temporal, e aí as contradições do país, né? O Supremo, o Pleno do Supremo, vê como inconstitucional o marco temporal. E o Legislativo aprova e ficou a briga dos poderes e está lá nos bastidores. E eu vejo um pouco de inércia no movimento social, porque né, o movimento indígena fez ocupação lá em Brasília, mas essa pauta também é da CONTAG, é do MST. E cadê esse povo? Nós estamos presenciando, né, um pouco dessa inércia do movimento social. Tá? Obrigado. Tá bom. Obrigado. Então, assim, ó. Fábio, sabe, no ano que aconteceu a Revolução Cubana, o PIB de Cuba tinha crescido 12%. Porque o pessoal está falando agora do PIB, né? Ó, o PIB cresceu 3%. Estamos melhorando. Tá. No ano que aconteceu a Revolução Cubana, a economia de Cuba, o PIB tinha crescido 12%. E teve uma revolução, porque o PIB cresceu. Você pegar outro exemplo aqui, ó, na época que o Hitler governou a Alemanha, o PIB cresceu. O nazismo cresceu que foi uma beleza. Vamos matar comunista, judeu, eslavo, escravizar. Latino-americano nem falou o que ia fazer, né? Ele ia chegar aqui ainda. Então o PIB cresceu, ó, o PIB cresceu. Então, assim, primeira coisa que eu queria dizer é isso, e teve uma revolução socialista, né? E Cuba é um modelo interessante, porque, como o Fábio falou, quando entramos no século XIX, 3 lugares mantiveram isso. Eu não falei de Cuba por quê? Porque Cuba era uma colônia oficialmente espanhola. Mas Estados Unidos, Cuba e Brasil mantiveram o modelo, né? Escravocrata. Foi um dos últimos lugares a acabar com a escravidão também. E aí o que acontece? Tem uma revolução que vai expropriar, como o Fábio José falou, as grandes companhias. E essas companhias mantinham um modelo de plantation, exportador, usando trabalhadores cubanos e causando pobreza. Então houve uma expropriação revolucionária, que é muito importante, que é viável, né? Agora, acontece que é um país pequeno que desafiou o Império, até hoje é bloqueado. Você sabe o que está acontecendo direto lá, tem uma série de problemas. Mas esse modelo de questionar, essa política de questionar o latifúndio, a plantagem, para atender a poucos, eu acho plenamente viável. Agora, entendo, estou dizendo que a gente não possa produzir em grande escala certas coisas para exportar, não é isso que eu estou falando. Eu não sou em certas condições brasileiras, porque o meio histórico, ele é histórico, então as coisas vão mudando. Não existe espaço vazio, nem existe terra fértil por si só. Você tem que trabalhar historicamente. Eu não estou dizendo que você não vai ter exportação de produtos, o Brasil não vai exportar nada, tem que parar tudo, vamos voltar a viver vamos montar uma comunidade aqui, abandonar a energia. Tem gente que gosta disso, ok, mas não é isso que eu estou falando. Né? A produção é para quem? Né? Então, eu acredito que cada experiência histórica, e o que o Brasil vai construir no futuro, a gente depende da luta social e do direcionamento político. O que a gente quer? Em primeiro lugar, que o povo não passe fome. Como é que o povo não vai passar fome? Tem a ver com a forma de apropriação da terra, né? E a produção. E as relações de trabalho na cidade também. Né? Você está vendo a luta dos caras aí por escala 6x1, para acabar com isso aí. E é o mesmo papo da escravidão. Não pode, porque a economia vai quebrar. Né?
Então eles usam um argumento fajuto para poder justificar a forma de dominação, né? Então eu acredito sim, o Fábio levantou a voz, é óbvio que a Revolução Socialista resolveu uma série de problemas lá em Cuba e criou outros problemas para eles, né? Que é enfrentar o Império, e até hoje eles têm problema lá. Mas, e até hoje tem um bloqueio oficialmente, por quê? Porque foram expropriadas as empresas norte-americanas e eles exigem, não sei nem como é que chama, repatriar, nem sei como é que é o nome, devolver para eles as propriedades, que são do povo cubano, né? É um absurdo. Os legítimos donos são eles, as empresas. Quebraram o contrato. Né? E o Alexandre, não é Alexandre? É Alexandre, cara? Cícero, perdão. Cara, é uma vergonha. Marco temporal, é uma vergonha que o latifúndio, os reacionários brasileiros criaram, né? Essa ideia, uma noção. É igual a escola sem partido que eles inventaram na época. Eles criam uma política e ficam repetindo, né? Só que eles são organizados, eles têm poder econômico, poder político, poder ideológico, controlam a mídia, controlam a universidade e defendem essas barbaridades. Então, marco temporal, você querer legitimar toda a reivindicação dos povos originários, do que eles tinham, colocando como parâmetro temporal a Constituição de 88, eles não podem reivindicar outras terras, ou seja, não pode mexer com o agro é tudo, é um absurdo, né? É mais do que justo confrontar isso aí. Ele falou até do STF. O STF toma posições, geralmente, contra o povo, né? Então depende muito de uma mobilização, como ele falou, Cícero. Mobilização dos movimentos, dos grupos políticos, das pessoas entenderem o que é isso aí, né? Por que isso causa morte para essa população indígena, né? Você privar o indígena da terra, uma vez eu vi o Fábio José até falar, como é que você vai estudar indígena sem estudar o agrário? Aliás, como é que você vai estudar vários problemas brasileiros sem estudar essa questão do acesso à terra, né? Então, é um retrocesso tão grande você direcionar, deliberar que os povos originários só podem acessar a terra a partir do marco de 1988, das terras que eles já estavam ocupando na época, como se eles não fossem seres históricos, mas sim fósseis vivos, né? É um absurdo, pô. Você é um fóssil vivo. Olha, você só pode reivindicar onde você estava em 1988, seu pai. Ah, estava ali. Então só posso reivindicar a partir dali. Se ele não estava ali, não pode. Não pode ter terra. Entendeu? Ah, mas você quer viver do quê? Da terra. Não, então vai virar boia fria? Não tem nem. Né? Então é uma luta mais do que justa, né? Na verdade, é mais uma injustiça. Criar essa ideia de marco temporal. E dizer, olha, nós da classe dominante brasileira, do latifúndio, através dos nossos partidos, vamos criar uma legislação que diz assim, ó, indígenas, nós decidimos que 1938 é o marco. Nós mandamos no tempo. E a partir daí vocês não podem ter acesso, não é? É totalmente descabido, né? É a ideia que eles têm de sacralizar a propriedade. Essa é a ideia sempre, né? Tanto da Sesmaria como do latifúndio hoje, eles sacralizam. Tanto que os reacionários, mais do que os conservadores, ficam falando assim, ó, a propriedade é sagrada. Porque eles falam muito em Deus, pátria, família e propriedade. Algo sagrado é inquestionável, né? Se Deus aparece e fala assim, ó, é assim, como é que eu vou questionar um Deus que aparece? E diz, olha, o sagrado é isso. Se a propriedade dele é sagrada, como é que eu vou questionar historicamente? Né? Então esse é um problema muito sério. E obviamente eu me posiciono contra a ideia do marco temporal. Né? É errado. Tem que ter reforma agrária. Né? E para os povos originários, que eles querem viver nas suas terras, ok. Eles querem viver na cidade, ok. Né? Querem viver de outras formas. As pessoas têm que ter liberdade, né? Desde que haja justiça social e direitos para o nosso povo. É isso que eu penso. É isso, Fábio. Muito obrigado, Edson.